A vida é assim, repleta de sons. Alguns são quase insuportáveis, outros aflitivos. Tem os que divertem e aqueles que fazem bem para a alma. Agora, imagine a vida em silêncio. Ou limitada a sons tão baixos que mal podem ser identificados. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 15 milhões com algum tipo de deficiência auditiva. Mas nem todos admitem que sofrem do problema e por isso demoram para procurar a ajuda dos médicos. No Espaço Aberto Saúde de hoje vamos falar da surdez. As causas, os tratamentos e as dificuldades que os surdos enfrentam no mundo dos que ouvem e falam. E também os desafios, a superação. Eduardo e Larissa se conheceram pela internet. Um amigo em comum foi o Cupido. O namoro virtual durou 5 meses até o primeiro beijo. Cena de novela. Encontramos no aeroporto, o primeiro beijo, tem a flor pra ela. Ah, você deu uma flor pra ela? Aí todo mundo no aeroporto deu palma assim, porque o primeiro beijo, não palma. Ela perdeu a audição aos 9 meses de idade por causa de um remédio usado no tratamento de uma meningite. Ele é surdo desde os 2 anos, mas não sabe por quê. Na maioria das vezes, o surdo é capaz de falar. Todo o aparelho para produzir a fala dele está intacto. Só que é muito difícil você aprender a falar se você não o escutar. Tem uma porção de surdos que aprenderam a falar com outros mecanismos. Você vai ler lábio, você vai sentir a vibração da produção da fala no queixo, na língua, no pescoço, na bochecha, e você a partir daí consegue produzir fala também. A deficiência do casal gerou insegurança, medo de que o filho tão esperado também viesse com problemas de surdez. Durante a gravidez, aí fizemos exame, né? O médico falou que ele ia ficar tudo, porque ele precisava para pesquisa, né? Pergunta, exame, que o resultado era positivo, ele ia ficar tudo, né? Ia ser normal. Eu pergunto para Larissa qual foi a preocupação dela quando soube que iria ter uma criança ouvinte, sendo ela surda. Ela me disse que a maior preocupação era levá-lo para uma escola ouvinte com crianças ouvintes para que ele melhorasse a fala. Ela acredita que Luizinho precisa conviver com outras pessoas, outros sons para se acostumar, porque ela não quer que ele conviva só com pessoas surdas. O ouvido humano é dividido em 3 partes, o externo, o médio e o interno. Ao atingir a orelha, as ondas sonoras são direcionadas para o canal auditivo, fazendo vibrar a membrana do tímpano. Essa vibração é transmitida a 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, que por sua vez estimulam a cóclea. De formato semelhante a um caracol, a cóclea transforma as vibrações em impulsos elétricos, que seguem pelo nervo até o cérebro, onde são interpretados como sons. Se eu tiver um problema no que a gente chama de ouvido ou orelha externa, eu vou ter um problema de condução do som. A mesma coisa no ouvido médio. Eu vou ter um problema de condução do som. Se eu tiver um problema mais para dentro, eu vou ter um problema no ouvido interno, eu não vou conseguir transformar o som na energia elétrica que o meu cérebro consegue entender. Aí eu tenho um problema que a gente chama de sensorial. E aí ainda posso ter um problema no nervo. Eu vou ter uma deficiência auditiva neural. Na maioria das vezes as coisas vêm combinadas. A deficiência auditiva pode ser de origem congênita, genética ou causada também por algumas doenças, como a rubéola. Rubéola é uma das grandes causas de perda de audição históricas aqui no Brasil e no mundo. E o fato de você vacinar as pessoas diminuiu muito a incidência da doença rubéola materno-fetal. Mas é uma causa importante, sim, de perda de audição. Foi o que provavelmente aconteceu com Pedro.
A mãe, Cristiane, ainda espera o resultado de alguns exames, mas ela já desconfia. Inicialmente a gente pode-se dizer que é a rubéola, né? Que a rubéola ela ocasiona surdez profunda bilateral na gestação, principalmente no primeiro trimestre, né? Que foi o que aconteceu com a minha gestação e do Pedro. É fundamental isso para tudo, que a mãe faça um pré-natal adequado. Então, existem algumas alterações na gestação que já podem comprometer a audição do bebê. Ao nascer, também é importante, a gente deve fazer o teste da orelhinha. O exame da orelhinha é indolor e rápido. Um aparelho colocado dentro do ouvido da criança emite sons e consegue registrar se houve uma resposta da cóclea. Isso porque, além de transformar e enviar os estímulos sonoros para o cérebro, a cóclea também produz vibrações dentro do ouvido. A existência ou não dessas vibrações é que revela se a cóclea é saudável. Se essa pessoa passou nesse teste e não tem mais nenhum fator de risco para perda de audição, tá bom por aí, ela deve acompanhar a evolução da audição da criança no primeiro ano de vida. Ah, a borboleta. Aqui a borboleta tá aí, ó. Quem ouve a pequena Rafaela conversar com a mãe não imagina que ela passou quase um ano medindo o nível de audição. Logo que nasceu, fez o teste da orelhinha. Teve que repetir o processo mais 2 vezes. Com 6 meses, 7 meses, a gente caía barulho de chave, televisão, porta que batia, nada, cachorro, ela não respondia. Aí a gente começou a se preocupar, a gente guardava para nós, né? Eu guardava para mim, ela guardava para ela, assim, não querendo acreditar. Rafaela voltou ao ambulatório e o diagnóstico confirmou o que os pais temiam. Ela era surda. É chocante, assim, você não quer acreditar, você fica perguntando, meu Deus, por quê? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Por que ela nasceu assim? Mas daí, graças a Deus, a gente falou, foi uma semana assim de choro, lamentação, mas daí a gente falou assim, não, a gente não pode ficar assim, a gente tem que fazer alguma coisa por ela, o que vai ser melhor pra ela. Vamos correr atrás. Cristiane teve uma gravidez tranquila, sem nenhum problema de saúde. A surdez de Rafaela é um mistério para a família. Infelizmente existem esses casos também. O teste genético ele não está tão disponível assim. E hoje em dia a gente consegue mapear facilmente algumas mutações genéticas. Então em torno de 10 mais ou menos a gente consegue verificar de uma maneira mais rotineira. Só que a gente tem pelo menos 100 outras mutações que a gente não consegue verificar pelos testes convencionais. A professora Palmira, que dá aulas de artes numa escola para surdos, foi alertada pelos médicos de que poderia ter um filho deficiente auditivo. Ela não ouve, o irmão também não. E o marido não escuta muito bem. E foi exatamente o que aconteceu. A professora conta que quando soube, chorou muito. Não porque ele era surdo, mas por causa da sociedade. Ela chorou porque sabe o que sofreu e sofre até hoje. Mas pensou, o que eu posso fazer? Vou estimulá-lo. Eu pergunto se hoje ele tem uma vida normal. E ela me diz que ele é formado em Direito, está fazendo pós-graduação e estuda para fazer um concurso, que será a garantia do futuro dele. As outras causas da surdez são os acidentes, medicamentos que lesionam a parte interna do ouvido e o envelhecimento. Em geral, a perda de audição causada pela idade é parcial. Mesmo assim, prejudica a interação do idoso com as pessoas à sua volta e é uma fonte de problemas emocionais e depressão. Por isso, vale o antigo ditado, é melhor prevenir do que remediar. Isso não é determinado só geneticamente. Se você for diabético, se você tiver pressão alta, se o teu colesterol for desregulado, se você tiver pouca atividade física, se você comer muito açúcar, se você tomar muita aspirina. Então tem uma série de coisas que podem acontecer na tua vida ao longo da vida que fazem com que o teu ouvido envelheça mais rápido. Que as grandes cidades são barulhentas é fato, mas as novas gerações parecem querer mais. Não vivem sem aqueles fones, ouvindo músicas quase sempre no último volume. Um perigo. De acordo com médicos da Sociedade Brasileira de Otologia, a exposição a ruídos intensos por mais de 8 horas lesiona o ouvido interno. O limite máximo tolerável é de 85 decibéis. Para se ter uma ideia, é como o barulho de uma avenida movimentada.
O que acontece é que você vai machucar um pedaço da cóclea. Você vai ter uma perda principalmente dos sons mais agudos. E isso vai trazer consequências do tipo, eu vou estar num lugar ruidoso e eu não vou conseguir entender o que a maioria das pessoas fala. A gente não consegue recuperar o ouvido quando ele tem um machucado causado pelo som alto. A minha expectativa é que daqui a uns 20 anos a gente tenha, não é o termo correto, mas uma epidemia de pessoas com problemas auditivos desenvolvidos pela exposição ao ruído. No próximo bloco, os avanços da medicina para tratar a surdez. O dilema de muitos pais, colocar ou não o filho numa escola especializada. E as histórias de quem conseguiu vencer a barreira do silêncio. Daqui a pouco, depois do intervalo.